Alô, amigos, um abraço a todos que estão com a gente em mais um programa da Popenfar, aqui na TV Cidade, canal 14. Eu vou tirar minha máscara porque aqui essa sala está higienizada, perfeita, distância, protocolo, mas no final colocamos a máscara, é importantíssimo usar a máscara. Então no final vou colocar para me proteger, as mãos sempre limpas. A vacina está aí, mas vai demorar um pouco, então vamos nos cuidar. Depende muito, muito mesmo de nós. Seguir os protocolos, use a máscara, não faça ajuntamento, tudo que manda, façam. Caldo de galinha e precaução não faz mal a ninguém. Então vamos nos cuidar, correto? Hoje nós vamos conversar aqui no programa da Popenfar, um assunto completamente espontâneo, alheio, com ex-prefeito, ex-vereador, ex-deputado federal, ex-vice-prefeito, hoje um nosso associado da Popenfar, Wilson João Sinhac. É um prazer muito grande tê-lo em nosso programa, um currículo fantástico, mas que também, quem sabe amanhã depois vai estar engajado, já é componente da nossa associação, engajado aí para a gente fazer um trabalho maior ainda para todos os aposentados, que tem que ser valorizado sim. A senhora e o senhor que são aposentados têm que saber que tem valor. Tudo que aconteceu nesse mundo dependeu muito de nós aposentados, sim. Prazer ter no programa. Em primeiro lugar, minha saudação a você, com a permissão naturalmente de você e desse programa. Nós estamos aqui numa boa distância e podemos retirar a máscara. Só que usem a máscara, álcool gel. Não fique no aglomerado. Preserve a vida. Eu acho que é importante. Eu vou repetir aqui mais uma vez, eu continuo trabalhando, viajando, mas com muito cuidado. E graças a Deus, espero que não aconteça ainda a minha contaminação, longe de mim, graças a Deus. Mas prazer, Raimundo, estar aqui com você. Sabe que quando você... Aliás, você já me pediu mais vezes, né? Pois é, Você é verdade. E disse, olha, tu tem que ir fazer um programa conosco lá, afinal de contas você é aposentado, com a mensalidade em dia, hein? Aí, perfeito. Graças a Deus. E surgiu a oportunidade, cá estou para a gente conversar. Não, ele já me avisou, hein? Não sobre política, essas coisas todas. Vamos falar sobre os aposentados, sobre o nosso passado, né? Que você tem uma história muito brilhante e que tenho o prazer muito grande de poder estar aqui, Raimundo, conversar com você e no teu programa. Perfeito. Olha, nós aposentados, nós temos que valorizar cada vez mais. E eu tenho uma honra muito grande de dizer que eu participei em grandes obras desse país. Participei, sim, diretamente nas construções. Porque eu fazia parte do batalhão de engenharia. Meus 35 anos foram dentro do batalhão de engenharias e com muitas obras, no setor da ferrovia. Também trabalhando nas rodovias, que é a nossa cobertura logística que movimenta esse país. Sem ter uma estrutura bem feita, nós não vamos a lugar nenhum. E há quanto tempo não se faz obras desse país como se fazia no passado com esses batalhões de engenharia? Aí eu estou dando uma volta aonde eu conheci o Sinhac, então prefeito, deputado, vereador. Então eu conheci lá, num canteiro de trabalho, na costa do rio Taquari, Marechal Hermes ou Via Holanda, onde lá estava sendo construído um dos maiores túneis, se não o maior túnel ferroviário do Brasil. Túnel 21, com 3 quilômetros de extensão. E com os aterros gigantescos, porque era um desafio para a engenharia na época, fantástica. Mas a inteligência daqueles homens, engenheiros que eram todos militares, e o nosso batalhão era misto, civil e militar, e lá eu conheci o Cabo Wilson. Cabo Wilson, e depois, quando soube que era de Farroupilha, eu procurei mais ainda, como procurava o Cabo Zanfilis, e outros que eram de Farroupilha. Eu já fazia 2 anos que estava no batalhão, então eu já era antigo, e eu procurava, e o meu setor dava essa oportunidade, lá conheci o Wilson. Aquela obra
Sim, aqui, que nós estávamos fazendo na época, o túnel 21, você trabalhou diretamente nele, né? Eu trabalhei no túnel 20, que era ali ao lado. Do lado. Eu fui encarregado, trabalhei no túnel 21, mas eu fui encarregado como responsável da equipe de obras do túnel 20. Era um sargento que não aparecia, eu cabo, e tinha 5 soldados como assessores, e aí nós tínhamos 100 e poucos trabalhadores nesse túnel. Então, é uma recordação muito boa. Foi um período onde o batalhão ferroviário, né, construía estradas, ferrovias especialmente, né, e que aquilo ficou marcado na história do batalhão. E naquela época, posso dizer, tinha muita seriedade no trabalho, na competência dos militares, né, que eu tenho que reconhecer. E eu entrei prestando serviço, depois eu fiz o curso de CFC, que é o curso de cabo. E aí me promoveram, junto com outros, e acabei indo para a Violanda, Marechal Hermes. Marechal Hermes. Marechal Hermes. E lá nós tínhamos o túnel 21, que era o maior, realmente o maior, e eu fiquei responsável por um período curto no túnel 21 e fui para o túnel 20, que também era um túnel muito pouca quilometragem, né? 800 metros, se me falha a memória, não? Isso, 800 metros só. Bom, mas era grande. Sim. Agora, eu era responsável pelos civis, todos os civis. Só tinha 5 soldados e eu responsável, e o sargento não aparecia. Mas, de qualquer maneira, foi uma bela experiência como chefe de equipe, né? Aliás, foi a primeira experiência. Eu vou dizer uma coisa, Raimundo. Eu acho que todo jovem deveria prestar o serviço militar. Um ano no quartel. Porque é uma disciplina, é uma responsabilidade. Não tem lero-lero lá. Não tem maconha, não tem nada. É trabalho, seriedade, educação, exercício, entendeu? E trabalho, né? Então eu acho que vou abrir um parênteses para fazer esse comentário, que o governo brasileiro deveria abrir essa possibilidade. Parece que esse ano vão sair aqui 200 e poucos... De Farroupilha, vai ter um contingente de Farroupilha que vai ser São Gabriel. Para São Gabriel. São Gabriel. Exatamente. Mas, Raimundo, eu quero te dizer que foi um período muito bom, né? Uma bela experiência, e o trabalho do Exército sempre foi um grande destaque. Depois, esse batalhão ferroviário foi para Lages. Exatamente. Me ajuda aí na história. 1970. 1970. 1970. E eu servi em 64. Pois é, eu estava lá há 64, eu já estava então lá há 7 anos. Eu era veterano. Eu era responsável do serviço de comunicações, por isso que eu andava seguido violando por causa dos rádios que tinha lá, né? Telefonia. E aquilo, a comunicação era só rádio. Era rádio e telefonia. E estava construindo a rede telegráfica na época, o Capitão Leite, Tenente Paraguaçu, Capitão Bento era o teu comandante ali em Violanda. Capitão Pinto era o comandante. A companhia de Violanda pertencia à Roca Salles, que era a 2ª companhia. Era a maior companhia do batalhão, né? Se você me permitir, eu vou contar alguma coisa que Mas é interessante, é importante precisar saber o que se trabalhava. Mas isso aqui é um pouco diferente do trabalho. Eu fui indicado porque tinha que prestar serviço, né? Sim. Guarda. Então ficava fim de semana de plantão. E aí eu tinha um rancho, né? e tinha os cozinheiros lá, e tinha um rapaz aqui da Forqueta, que se ele me ouvir, ele vai lembrar. Ele disse: olha, o cabo, esse fim de semana nós temos que ficar aí. Que tal nós vamos fazer uma galinhada? Não tem problema. Mas o senhor tem que conseguir o vinho. Não tem problema. Eu vou conseguir um garrafão de vinho. Então fizeram a galinhada. Tudo bem. Na segunda-feira, a vizinha foi falar com o comandante e disse que tinha faltado uma galinha. E o comandante me chamou. Disse: mas como? Eu disse: não estou sabendo. Eu acho que foi os rancheiros que foram roubar a galinha. Eles depenaram a galinha e jogaram as penas debaixo do alojamento.
E a vizinha, que tinha a casa do lado, ela viu que até as penas onde foram lá. Então nós tivemos que fazer uma vaquinha para pagar a galinha. Um episódio que nunca mais esqueci. Não, o batalhão proporcionava tudo isso porque ele se levava uma vida isolada. Essa companhia que serviu o Sinhac, então o Cabo Wilson, era isolada, era entre Santa Teresa e Roca Salles. É. À direita ficava o Rio Taquari, a sul-norte ficava à esquerda, né? Sul-norte à esquerda, o Taquari. Tinha um grande bodegão, lá, de frente à igreja, e nada mais. E nada mais, os alojamentos da companhia, o pessoal ficava isolado. A missão era trabalhar. Era trabalhar. Era trabalhar e disciplina, obediência. E, e olha, eu nunca vi, o pessoal fala, a vida do quartel é boa. Os caras só fazem educação física, marcho, nada disso. O milico, ele ia pro batente. Trabalhava. 6h30, 6 horas era o café. 7 horas estava no canteiro. Cumprir horário, disciplina, né? Então, muitos que estão aqui em Farroupilha, que estão aposentados hoje, muitos serviram lá. Eu tenho certeza disso, é uma coisa muito boa, todo mundo devia ter um ano de quartel. Que aí é aquela transição, né, de sair de uma vida comum, normal que tem em casa, para saber o que é ter uma vida responsável. Isso, essa é formação. Exigia, né? É uma formação, o caráter da pessoa, a formação, responsabilidade, leva para o resto da vida essa educação. Eu tenho que agradecer muito ao Batalhão Ferroviário, a minha estada lá foi uma bela escola de vida e eu levei, continuo levando, né, essa minha disciplina, cumprir horário, etc, tudo, né, o trabalho, dedicação, o respeito à família, entendeu? Isso a gente aprendeu e nós estamos aqui. E como tinha que trabalhar. Né? Mas lá em Violanda tinha realmente aquele armazém, e do lado tinha um negócio, tinha a igreja, o armazém, e do lado tinha um galpão enorme lá, que é onde o pessoal se reunia, tomava trago, etc. Isso mesmo. Agora acontecia, agora vamos ver se o mundo se lembra. Final do mês saiu o pagamento. Saindo o pagamento, o soldo. A turma começava a beber, os civis começavam a beber, aí começava a briga. Acontece que dali, daquele bodegão ali até o Alambique... eles não tinham, era tudo gente de longe, não tinha famílias longe. Exatamente. O contingente maior, os funcionários antigos eram de Santiago. Era de Santiago, Jaguari, daquela região, São Francisco de Assis. Era o grande contingente, porque o batalhão ferroviário, quando veio para Bento, a sede era Santiago. Não sabia. Era Santiago. Aí quando ele veio, aqueles que não eram funcionários, não, eles eram trabalhadores, era funcionário, mas tipo CLT. Então vieram, os antigos vieram, eles trouxeram aquele pessoal, comando de chefia, mecânicos, eletricistas, enfermeiros, e os demais que estavam lá eram contratados. Então o batalhão, contratados novos. Aí, então, por que a gente saiu funcionário federal? Porque aí, o João Goulart estava de vice-presidente, João Goulart, não me lembro que ano era isso, veio uma ordem para o batalhão demitir todos os civis. Todo mundo que estava lá. Então era o pessoal que veio de Santiago com 25, tinha gente quase com 30 anos. Eu me lembro que eu estava ali com 8 ou 10 anos, não tinha isso. Mas já com aviso prévio. Estava 10 anos de serviço, já prestando no serviço. Batalhão. Aí todo mundo... E olha, o grosso do serviço do batalhão era os civis, o militar é transitório. O sargento ficava 4 anos, vão embora. O capitão é promovido de tenente para capitão, vai embora. Mas os civis que ficavam lá, por isso que tinha os mestres de serviço, né? O pessoal ia se desenvolvendo, saía encarregado de seção, contramestre e mestre. Eu fiz as 3 escalas. Eu saí como mestre em comunicações. Mas eu era contramestre já quando estava com o meu aviso prévio. Aí o pessoal se reuniu lá e foram falar com o João Goulart, vice-presidente da República, e dele. O coronel deu todo o apoio. Mandou uma caminhonete levar ele, pagou a despesa, vai lá ver o que pode fazer. Que o batalhão precisava daqueles civis. E a maioria deles era tudo de 15, 30 anos lá dentro. Aí o que fez João Goulart? No penúltimo dia de prazo de esgotar, veio um radiograma.
Nunca me esqueço que até hoje. Todo mundo ficava olhando para a estação rádio. Eu era componente da estação rádio, eu sabia telegrafia, então eu ficava lá ouvindo as mensagens chegar. Ia na janela e fazia para os caras que não tinham vindo nada. E todo mundo naquele pátio grande. Aí quando chega uma mensagem lá, MVOP, Ministério de Viação de Obras Públicas. Hoje ministro do Transporte, né? Hoje é, como é, ministro de Infraestrutura. Infraestrutura. Que estava suspensa a admissão de todos os funcionários, até segunda ordem. Aí fizeram festa. Foi, o coronel pulava, maior alegria, coronel Sadi. Quando então, depois aí veio a segunda, um mês depois veio, que viria o pessoal de Brasília, do Rio de Janeiro, que lá era sede no Rio ainda, para fazer concurso nas funções. Tá. Mas ninguém podia estudar nada. Eles iam chegar no escritório técnico, não sei se tu conheceu lá do hospital, que é pavilhão grandão sim, lá sim. em dentro. Então as turmas fazer, davam, quer dizer, simplificada a prova, né? Sim. Simplificada. Preencher, o pessoal controlando. Os que passaram, aí aguardando o Diário Oficial publicar. Então passaram automaticamente funcionários públicos federais. Os que rodaram era aposentado proporcional, que tinha 15 anos, 25 anos, não sei o quê. Então teve gente aposentada, um monte de... Mas aí a história do batalhão dos funcionários, que hoje são aposentados, por isso que eu digo, aposentado tem que saber valorizar. Estão aposentados, cada um tem uma história. Nós temos uma história ferroviária, mas aqui tem os aposentados da Grendene, da Colombo e outras grandes empresas que fizeram parte da história do crescimento dessas empresas, e o município teve também suas vantagens. É verdade. Então, o aposentado tem que saber se valorizar, né? Eu acho que realmente os aposentados estão enfrentando, no momento que você precisa mais de recurso, mais apoio, que está aquele salário de miséria, que você, eu conheço muitos que praticamente a aposentadoria é para comprar medicamento e olha lá, às vezes, entendeu? Aí tem os filhos e a filha, tem que ajudarem, né? Agora, eu lembro que teve um episódio, quando eu passei na Câmara dos Deputados, você disse que não era para falar em política, mas estamos falando dos aposentados. Sim, aposentados. Eu era da comissão especial que tratava da defesa dos aposentados, porque eu sabia que eu ia enfrentar isso aí. O problema das aposentadorias é o seguinte, que quem decide, ele não precisa dessa aposentadoria. Os que se decidem lá, o Poder Executivo, deputados e senadores, a legislação é aprovada para aqueles que eles têm posses, né? Muitos bens, muita receita, que não precisa daquela miséria da aposentadoria. Por isso eles não dão importância. Agora, quem realmente depende do salário mínimo, 2 salários, 3, até 5 salários mínimos, ele precisa dessa remuneração e tem que ser garantida. Inclusive, o reajuste, parece que estão reajustando muito pouco, né? E o salário vai achatando. Eu, por exemplo, comecei a recolher por 10 salários, agora eu estou com um pouco mais de 3 salários, estou recebendo. Mas não, eu estou citando um exemplo, e outras pessoas. Mas é geral isso, é geral essa situação. Então a situação dos aposentados é muito triste. Infelizmente, nós chegamos nessa situação. Agora, dizem que a Previdência Social era viável, sempre foi viável, só que teve um momento que acabaram sacando esse dinheiro para tocar grandes obras nacionais e que aquilo acabou estourando o caixa. Então, agora, tudo depende... Não, porque o gasto com os aposentados vai quebrar a Previdência, porque nós não podemos dar aumento. Isso tudo conversa. Tudo conversa. É verdade. Porque o que criou esse rombo, entre aspas, quando foi aberto um leque nesse universo de aposentados que fazem por merecer, que são os trabalhadores do Brasil inteiro, que estão contribuindo para se aposentar, entrou de carona um monte de gente, os caroneiros, que sem contribuir se aposentando. Esse foi o problema. Quando a Constituição de 88 se criou a possibilidade, criaram a legislação para receber no mínimo um salário mínimo, todos que atingissem tal idade, a partir daquele momento,
esta aposentadoria devia sair do Tesouro Nacional e não do Caixa da Previdência. O problema da Previdência está em mal de pernas, é exatamente por causa disso, é o que você falou. Acabaram recebendo benefícios sem contribuição. Eu vou abrir um parênteses para comentar a situação aqui de Farroupilha. Parece que o déficit aí, como é a associação, né? Como é o nome da prefeitura? Dos funcionários? Sismuf. Hoje eu vi comentário que está com 250 milhões de déficit. Uau! Mas, veja bem, eu não tenho nada a ver com aquilo. Mas, quando foi votada na eleição, na reforma administrativa do prefeito anterior, aquele que foi cassado, a Câmara de Vereadores errou quando ela deu aquele salto, né? E o pessoal quase começaram a se aposentar, não houve a contribuição. Esse é o furo. E a Previdência Social, a nossa Previdência é exatamente isso, né? Esse ganho, essa decisão de dar esse benefício para quem nunca contribuiu, tem direito, tudo bem, garantido pela Constituição. Agora, isso quem deveria, vou repetir, quem deveria pagar teria que ser o Tesouro Nacional e não sair do Caixa da Previdência. Esses arranjos que eram feitos, que havia pessoas especialistas trabalhando nesse setor. Um caso, vou citar um caso, não vou citar nem a cidade, né, porque muito amigo da gente, uma professora, amigo mesmo, principalmente da minha filha, dizendo assim, eu estou encaminhando para me aposentar com 42 anos. Mas tem quanto de magistério? Eu estou com 17 anos de magistério, mas vai se aposentar? Acontece que nós arrumamos lá de plantio de soja, todos aqueles anos, e eu como participante no serviço da agrícola. Aí isso conta, ela fez o segundo grau e a faculdade contou esses anos como estivesse trabalhando na agricultura. Aí entra com um documento com 2 testemunhas, se aposentou, está aposentado rindo à toa. E aqui em Farroupilha eu conheço muita gente, eu fui procurado, olha, eu digo com tristeza, mas fico na minha, tá? Pessoas lá trabalhando em empresas, querendo que eu encaminhasse, porque ele tinha um documento conseguido que ele estava trabalhando na colônia há mais de 9 anos, que ele estava verbando, e uma espécie de, eu estou com 7, 8 anos, eu já estava colhendo uva. Não, mas eu ia buscar uva no galinheiro. Então, dizer, mas passou, vou me aposentar. Então, esses arranjos... A Constituição de 88, se der a única, eu não tenho procuração nenhuma para defender o Zé Sarney quando disse que após a Constituição de 88 o país seria ingovernável. Mas na área da Previdência foi realmente, porque a Constituição de 88 era só benefício. Vamos pegando, vamos botar a mão no cofre, etc. É que foi o que aconteceu. E aí está nessa situação. Então, esse período, eu conheço alguns jovens, mas tu já está aposentado? Estou aposentado há 10 anos, mas tu está maluco? Mas quantos anos tu tem? Eu tenho 50. Pô, mas então com 40 anos? Não, porque eu tive insalubridade na empresa. É tudo a legislação, né? Hoje... Criaram esse mecanismo. Hoje eu tenho 75 anos, eu estou trabalhando. Sem problema nenhum. Eu trabalhei também. E o pessoal fica aposentado cedo, né? E não tem caixa que aguente, pronto. Não tem. Esses arranjos que fizeram em cima da Previdência, essa reforma eu nunca me aprofundei em saber se foi certo ou errado. Agora, alguma coisa tem que ser feita. Se continuasse como estava e do jeito que ainda existem, tem que ter, porque não tem condições. Porque se nós temos um salário achatado hoje, assim, aqui, todo aposentado, que estamos nós acompanhando agora aqui, sabe que nós temos com salário, os remédios disparando, custo de vida, a gente quer ter melhor qualidade de vida, mas não é possível. Se não tem um filho ajudando daqui ou dali, estava feia a coisa. Agora, a Previdência está fazendo ginástica, porque houve um erro ali atrás muito grande que está se repetindo agora. Eu não sei como é que vai ser resolvido. Na reforma da Previdência do Fernando Henrique, eu estava na Câmara. Eu votei contra a reforma da Previdência porque eu entendia que aquele período de transição
tinha que ser mais democrático. Por exemplo, a expectativa de vida quando eu me aposentei, chegaria aos 75 anos. Só que eu acabei perdendo 30% de cara. Eu entendia que podia ser progressivamente. A Previdência ia continuar recebendo, né, melhorando seu caixa, e não estaria prejudicado os aposentados. Então, naquele episódio, acabei votando contra por causa disso. Agora, a Previdência tinha que reformar, nós temos que reformar a Previdência. Eu acho que cada vez mais a necessidade é urgente. Agora fizeram mais um remendo. Eu entendo como meio remendo que está acontecendo. Agora, a oposição, eu vou te contar, né? Não estuda nada, só quer. Todo mundo quer botar a mão no cofre. Mas isso está secando agora com essa... Tudo que está acontecendo, esses benefícios, com todo o direito, eu acho que é justo, mas nós tivemos pessoas que não tinham direito a receber. Esse é o caso da pandemia, né? Aquelas contribuições, né, mensais que acabaram retirando. Então, muita gente devia ter devolvido o dinheiro, muita gente importante até acabaram entrando nessa. Então, essa falta de responsabilidade, a cultura do povo é coisa extraordinária. E tem ainda alguns que continuam tirando proveito. Mas o mais grave de tudo isso também é quando aqueles que botam a mão no cofre, né? A corrupção, né? E o mensalão. Então, tudo isso acaba faltando dinheiro no caixa da Previdência e no cofre do governo, onde tem que dar educação, saúde, né? E manter o compromisso de um governo. Não seria muito assunto, hein? Eu disse que quando a gente pega um assunto variável, eu tinha mais 3, 4 assuntos para provocar do Sinhac, que até eu vou deixar alinhavado para a gente voltar aqui fazer mais um assunto assim que abrange. Já estão com 26 minutos já? 26 minutos faltando. Temos um encerramento, por isso eu vou colocar minhas máscaras aqui, estamos encerrando o programa. E eu vou deixar o Sinhac para suas despedidas finais aqui, agradecendo a sua presença. Tenho certeza que abrilhantou muito o nosso programa da Poupa em Faixa. Em primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade de poder estar aqui, conversar com você e buscar um pouco da nossa história do passado. Isso sempre é muito bom, salutar. E quero chamar a atenção que tem algumas pessoas que falam por aí e não conhecem a história. Estudem a história, conheçam com profundidade todos os assuntos. Eu continuo aprendendo. Eu não sou perfeito, nem você, não é isso? Agora, é importante que a gente preserve a nossa história. E esse debate que nós tivemos aqui, fiquei muito feliz em receber esse convite. Estarei sempre à disposição assim que você me chamar, com esse tema ou outros temas. Naturalmente que a nossa Associação dos Aposentados, ela não envolve política partidária, né? Exatamente. Não se discute essas coisas. Mas o que interessa é discutir aqui os interesses dos nossos aposentados. Muito obrigado, um grande abraço a você e até a próxima. E use máscara, por favor. Tá certo. Chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo mais uma vez o Sinhac, agradecendo a toda a senhora que nos acompanhou. E fique com a gente e com a graça de Deus, com boa vontade e com toda a atenção, todos os cuidados necessários. Nós vamos passar por essa fase ruim que estamos atravessando. Um abraço a todos, fique com Deus.